Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus e vamos começar com oração. Ó Santíssimo Deus e Pai, pela graça e a misericórdia do Teu Filho, o Senhor Jesus, nós suplicamos, rogamos a Tua bondade, Tua inspiração, Tua bênção para todos nós que vamos participar desta mensagem da Tua palavra. Abençoe cada um de nós e nos ajuda a estar apercebido para a Tua volta, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje estamos iniciando mais um estudo bíblico e desta feita concernente à volta de Jesus, ao tempo do fim. É um assunto sobre, os estudos estudiosos, é um assunto que envolve escatologia, que é o fim dos tempos. E tem como título desse estudo os tempos do fim e a aparição do anticristo. Primeira pontuação, que é já iniciando, diz o seguinte: o tema dos últimos tempos, ou escatologia, ocupa lugar central nas Escrituras e sempre despertou interesse, mas também receio e especulações. Continuando, a Bíblia, contudo, não foi dada para alimentar medo e sim esperança, vigilância e fidelidade. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, o mais objetivo a que foi escrito as palavras de Deus de salvação é para promover salvação para a vida eterna. Em Romanos, capítulo 15, capítulo 16, fala também concernente a esta esperança. Continuando, o estudo bíblico sobre o fim dos tempos deve ser feito com discernimento, humildade e fidelidade ao texto bíblico, evitando exageros ou interpretações sensacionalistas. Então, a palavra de Deus, ela tem endereço certo para a humanidade, para trazer entendimento para a salvação. A esse respeito, Deus coloca a unção sobre aqueles que aceitam a salvação. E aí, esses vão falando para outras pessoas da esperança do que tem nas Escrituras Sagradas. Continuando, vamos falar da segunda pontuação. O que a Bíblia chama de últimos tempos? E aí, o que se entende quando a palavra de Deus diz, falando sobre os últimos tempos? Vamos lá então. Conceito bíblico. Biblicamente, os últimos tempos começaram com a primeira vinda de Cristo e se estende até a segunda vinda. Então, desde que foi anunciado por meio de Cristo, o Filho de Deus, e até a sua volta, então se entende a esse respeito o fim, os últimos tempos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e o 2, fala concernente
a este plano de Deus por meio de Jesus Cristo, que fala o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E também no livro de Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, isso aconteceu no tempo dos apóstolos. O Espírito Santo veio sobre o povo dele que estava reunido ali. Teologicamente, isto é chamado de escatologia inaugurada. O reino já começou, mas ainda não foi plenamente consumado. Característica dos últimos tempos. A Bíblia descreve sinais gerais, não para marcar datas, mas para alertar os fiéis. Quando os discípulos perguntaram: Senhor, qual sinal haverá da tua volta? E ele deu os sinais, não falou sobre o dia. O dia somente Deus sabe. É de suma importância, tão somente de Deus. Para nós, cabe ficar preservando a palavra de Deus em nosso coração, em temor, vigiando. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é o servo que, quando o seu Senhor voltar, achar fazendo assim. Assim como em prudência, viver em santidade e na obediência à palavra dele. Vamos continuar. Aumento da impiedade e do engano. Para o fim dos tempos, teria isso. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Falsos cristos e falsos profetas. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 5 e versículo 11. Guerra, fomes e terremotos. Bom, esse está mais patente nos nossos dias, né? Mas a esse respeito também está escrito em Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao 7. Jesus chama esses sinais de princípios de dores. Não é o fim ainda, é só os princípios de dores. Continuando, a terceira pontuação. Quem é o anticristo segundo a Bíblia? O termo anticristo, o termo aparece explicitamente apenas nas cartas de João. Cartas, epístolas também a ser chamado, fica próximo ao livro de Apocalipse. Aqui, ao que se refere aqui não é ao Evangelho, logo no início do Novo Testamento. É a epístola já próximo do livro de Apocalipse, já no final da Bíblia. Continuando aqui, então, vamos para esse versículo bíblico. Como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Todos espíritos que não confessam Jesus Cristo não procedem de Deus. Esse é o espírito do anticristo. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Observação importante. Aqui encerramos a primeira parte desse estudo bíblico. Biblicamente, o anticristo não é apenas uma figura futura, mas um espírito de oposição a Cristo que já atua no mundo. Vamos orar a Deus. Santíssimo Deus e Pai, Tua palavra está escrito que o Senhor nos concedeu a Tua palavra para iluminar ao nosso entendimento a respeito da vida eterna. Então, meu Deus, ajuda cada um de nós
propagar essas verdades, e aqueles que ainda não entendem, ainda não fizeram uma aliança contigo a respeito da decisão para a vida eterna ao teu lado, que possam entender que os sinais já estão se cumprindo, está aí sendo visto na mídia, guerra, rumores de guerra. Tua palavra é fiel, ela se cumpre ao seu determinado tempo. Tenha compaixão de todos nós. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Deus o abençoe. Ótima terça-feira. Até a próxima com mais uma parte do estudo bíblico.